Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Isaías capítulo número 5, ao versículo número 7. Irmãos, é forte, fica até o final em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Diz assim, Isaías capítulo número 6, versículos número 7, 6 e 7, adiante, diz assim: Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi removida, e o seu pecado foi perdoado. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, percebe-se que Isaías, ele vai relatar que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele vai dizer que os serafins que estavam por cima dele cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí Isaías diz que depois ele vai falar assim, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Agora escuta isso aqui, percebe que no momento em que Isaías ouve os serafins cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, aí Isaías vai dizer, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Agora segura isso aqui, percebe que no momento em que Isaías fala assim, ai de mim, porque habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu sou de lábios impuros. Percebe quando Isaías confessa que os lábios dele é impuro? Quando Isaías confessa que o defeito está nos lábios, a Bíblia diz que o serafim vai voar, vai tirar a brasa do altar e vai tocar nos lábios dele. Agora escuta, primeiro Deus quis ouvir onde está o defeito, para depois Deus tocar justamente no lugar que ele confessa. Olha que tremendo, quando ele fala, ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Percebe que ele está mostrando para Deus, está revelando para Deus que o defeito é os lábios, que o pecado está nos lábios, que da boca dele sai muita sujeira. Aí escuta só, quando ele fala que ele é impuro nos lábios, o serafim vem, tira uma brasa do altar e toca justamente nos lábios. Primeiro Deus quis que ele revelasse o defeito, para depois Deus tocar no defeito que ele revela. Aleluia, Jesus, olha que tremendo. Quando Deus ouve ele falando que os lábios dele é impuro, o serafim vai voar e vai tocar nos lábios que é impuro. Deus só vai tocar quando você revelar para ele. Revela para Deus onde é que está sujo. Revela para Deus onde é que está impuro. Mostra para ele qual é a área da sua vida que precisa de uma mudança. Seja como Isaías, fala para ele onde é o defeito. Percebe, Isaías falou ao Senhor, meus lábios é impuro. Aí o serafim vem e toca nos lábios dele. Porque Deus está tocando justamente no lugar que ele confessa que precisa de mudança. Você tem que mostrar para Deus onde é a área que você precisa. Deus vai tocar quando você confessar. Agora uma coisa que eu acho tremendo. Percebe, quando Isaías confessa que os lábios dele é impuro, o serafim vem e toca justamente nos lábios. Primeiro Deus quis ouvir onde é que ele precisa de mudança. Aí quando Deus ouve que é na boca, o serafim vem e toca na boca. Porque Deus só toca em aqueles que confessam. Quando você confessar, Deus ele vai tocar em você. A Bíblia diz que todo aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Olha que tremendo, Isaías está confessando para Deus. Está falando, Senhor, meus lábios é impuro, minha boca é suja. Aí Deus vai lá e toca na onde? Na boca dele. Primeiro Deus quis ouvir onde é o defeito, para depois Deus tocar. Sabe o que eu acho tremendo? Percebe quando Isaías revela defeito? Deus vai lá e toca. Sabe por quê? Deus não está atrás, irmão, de perfeitos. Deus está atrás de quem revela defeitos. Aleluia, Jesus. Não vou repetir isso aqui. Deus não está atrás, irmão, de perfeitos. Deus está atrás de quem revela defeitos. Revela seu defeito para ele. Jesus disse que o Filho do Homem veio para salvar os que estavam perdidos, irmão. Aleluia. Jesus não está atrás de perfeito. Eita, Jeová, aleluia. Deus está atrás de quem revela defeito. Revela seu defeito para ele, seja sincero. Agora para pensar numa coisa. Isaías está mostrando para Deus que ele é impuro. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que invocam com sinceridade. Percebe se Isaías está sendo sincero. Está falando, Senhor, meus lábios é impuro. Aí a Bíblia diz que o serafim vem e toca justamente nos lábios dele. Percebe que o serafim vai tocar no lugar que ele indica que é impuro. Indica para Deus qual é a área que você precisa de mudança. Mostra para ele qual é a área que está suja na sua vida. Porque Deus só vai tocar quando você confessar. Aleluia. A Bíblia diz, todo aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Aleluia, Jesus. Aí uma coisa que eu acho tremendo. Percebe, quando Isaías confessa, Deus toca. Primeiro Deus quis ouvir, para depois tocar. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo de número 8, que Jesus está ensinando. E Jesus está descendo do monte. Aí a palavra do Senhor diz assim. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que o leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo.
No mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Olha que tremendo. Presta atenção nisso aqui. Percebe que primeiro o leproso vem até Jesus, se prostra nos pés de Jesus e ele vai dizer: Senhor, se quiser me purificar, escuta só, se quiser me purificar, e Jesus fala assim: quero sim. Jesus toca nele. Percebe? Primeiro Jesus ouve que ele precisa de purificação, depois Jesus toca. Primeiro Jesus quer ouvir para depois tocar. Mostra para ele qual era da sua vida que está suja. Foi que nem Isaías. Isaías mostrou que os lábios dele estão sujos. Aí o serafim vem, tira uma brasa do altar e toca, dizendo: ó, eis que essa brasa tocou seus lábios. O seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi removida. Agora escuta isso aqui. Escuta isso. Olha que tremendo. O serafim voou e disse o quê? O seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi removida. Percebe que Isaías, ele tinha uma iniquidade. Ele era praticante em falar maldade. Ele tinha o lábio sujo, irmão. A boca dele era suja. Porque percebe que ele vai falar que ele é um homem de lábios impuros. Então percebe-se que ele vai revelar que o defeito dele é na boca. Aí quando ele revela para Deus que o defeito é na boca, Deus tira uma brasa do altar do serafim e toca justamente no lugar que ele indica. Aí a Bíblia vai dizer que depois o anjo vai falar assim para ele: ó, eis que o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi removida. Percebe? Deus só perdoou o pecado dele porque ele confessou. Tá entendendo? Porque quando você confessa para Deus e abandona, você alcança a misericórdia, irmão. Aleluia. O nosso problema é a gente ter defeito e não querer falar para Deus. Fala para Deus. Fala para Ele. Irmão, como eu disse para você, Deus não está atrás, irmão, de gente perfeita. Ele está atrás de quem revela defeito, irmão. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Jesus, certa vez, ele vai na casa de Zaqueu. Em Lucas 19, fala que ele entra na casa de Zaqueu. Aí a Bíblia diz que a multidão vem naquilo e fala assim: peraí, ele vai se hospedar na casa de um pecador? Aí Jesus disse assim: o Filho do Homem veio salvar os que estavam perdidos. Então percebe, Jesus veio pelos perdidos, irmão. Aleluia. Jesus disse: eu não vim pelos bons, eu vim pelos maus. Aleluia, Jesus. Aí escuta isso aqui. Aí escuta isso. Quando Isaías revela para Deus que o pecado dele é na boca, o serafim vem e toca, né? Justamente no lugar que ele indica que precisa de mudança. Aí a Bíblia diz que o serafim vai falar: ó, essa brasa tocou os seus lábios, e seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi removida. Aí depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Agora segura isso aqui, olha que tremendo. Quando Deus purifica Isaías, quando Deus limpa o pecado de Isaías, Deus vai fazer uma pergunta, ele vai dizer assim: quem enviarei? Quem há de por nós? Agora segura isso aqui. Primeiro Deus purifica ele, primeiro Deus perdoa ele, para depois Deus enviar. Sabe por quê? Porque Deus não envia impuro. Você acha que Deus vai enviar impuro para falar dele? Para falar dele, irmão, primeiramente tem que ter pureza. Por isso que Deus purificou Isaías primeiro, para depois enviar. Porque as coisas de Deus não é de qualquer maneira. Aleluia, Deus! Eita, Jeová! Aleluia, Jesus! Olha que tremendo! Isaías disse: eu sou impuro. Aí ele vai dizer que o Senhor vai lá e purifica ele. Aí quando Deus purifica ele, o Senhor vai fazer uma pergunta: quem enviarei? Quem há de por nós? Aí ele vai falar: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Agora segura isso aqui. Primeiro Deus purificou ele, para depois Isaías se colocar na posição. Agora sabe uma coisa que eu achei tremenda em Deus? Percebe? Deus purificou Isaías, mas Deus fez uma pergunta: quem enviarei? Percebe? Deus não obrigou Isaías a se posicionar. Deus fez uma pergunta, Deus já perdoou ele, Deus perdoou, mas Deus não obrigou ele a se posicionar. Por quê? Porque pecado Deus perdoa, mas posição vem de você. Eita, Jeová! Aleluia, Deus! O pecado Deus perdoa, pecado Deus perdoa, mas a posição é de você. É você que tem que tomar posição. Eita, Jeová! Aleluia, Jesus! Olha que tremendo! Deus perdoa ele. Aí depois Deus pergunta: quem enviarei? Olha que forte, Deus fez uma pergunta. Deus não está obrigando ele a se posicionar. Percebe que Deus só perguntou: agora quem enviarei? Aí aquele que era impuro vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus vai falar: então pois bem, agora vai e diga o povo. Olha que tremendo. Agora sabe uma coisa que eu acho tremendo? Segura isso aqui, eu vou falar, Jeová. Olha que tremendo. Isaías era impuro, certo? Quando Deus purifica os lábios dele, porque a impureza dele estava nos lábios. Aí a Bíblia diz que Deus purificou, Deus limpou a boca dele. Aí quando Deus remove o pecado e a iniquidade, Deus vai fazer uma pergunta: quem enviarei? Aí ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus vai falar: agora vai e diga ao povo. Agora segura isso aqui. Percebe? Deus, ele não envia impuro para falar dele. Deus não aceita a gente impura falando dele. Você acha que Deus aceita lábios que falam palavrão e depois quer falar de Deus, rapaz? Você acha que Deus... Eita, Deus não aceita, irmão. Por isso que primeiro Deus purifica para depois Deus enviar. Porque, eita, Deus de modo nenhum vai enviar impuro para falar dele. Deus é santo, filho. Por isso que Deus purificou Isaías primeiro.
Porque Deus não envia impuro para falar dele. Tem muita gente impuro que fala de Deus. Você quer ver uma coisa? Eita, vou falar, Jeová. Olha o que Jesus disse. Jesus disse em Mateus 7, 23 a 24. Ele diz assim, que muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos milagre. Eu, porém, lhe direi claramente, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, que eu não te conheço. Agora segura isso aqui. Muita gente vai profetizar, muita gente vai expulsar, muita gente vai fazer milagre, e o Senhor vai dizer na cara dele que nunca conheceu. Agora para pensar numa coisa, por quê? Porque vai estar na prática da iniquidade. A iniquidade é a prática do pecado. Então segura isso aqui. O que adianta falar de Deus matando o pecado? Deus não conhece, filho. Eita, eu vou falar, Jeová, eu vou dar lugar. Eita, Jeová, eu vou dar lugar, Jesus. Eita, aleluia, Deus. Olha que tremendo. Muitos vão falar o nome do Senhor, vai expulsar, e Jesus vai dizer na cara dele, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então percebe, a pessoa vai expulsar, vai falar o nome do Senhor, mas Deus vai dizer que nunca conheceu ele. Jesus disse que o Pai não julga ninguém, mas todo julgamento confiou ao Filho. Quem vai julgar é Jesus, filho. Jesus vai dizer na cara que nunca te conheceu. Por quê? Porque não adianta falar de Deus, ter Deus na boca, mas viver uma vida de ímpio. Eita, Jeová, eu vou falar, Deus. Você acha que Deus... Eita, eu vou falar, Jesus. Você acha que Deus tá... Eita. Irmão, já vi gente que prega a palavra e depois fala palavrão. Você acha que Deus está na boca dessa pessoa? Tá nada, rapaz. Sabe por quê? Porque Tiago vai dizer, pode jorrar fonte de água doce e fonte de água amarga da mesma fonte? É uma pergunta, é claro que não. Ou jorra doce ou jorra amargo. Não tem como jorrar fonte de água doce e fonte de água amarga da mesma fonte. Ou jorra uma coisa ou jorra outra. Deus não aceita meio termo. Aleluia, Deus. Percebe que para Deus enviar Isaías, primeiro Deus purificou os lábios dele. Aí quando Deus purifica, Deus pergunta, quem enviarei? Aí ele fala, eis-me aqui. Aí ele vai começar a falar a palavra do Senhor pro povo. Percebe? Para ser profeta primeiro, Deus purificou ele. Porque Deus não aceita, irmão, você falar da palavra e depois falar palavrão. Deus não aceita, filho. Então eu vou falar, Jeová. O camarada era impuro. Ele era impuro. Ele era sujo. Ele disse, Senhor, eu sou de lábios impuros. Aí percebe que Deus purifica ele. Quando Deus purifica ele, Deus vai falar, quem enviarei? Porque Deus não vai enviar impuro para falar dele. Você acha? Irmão, falar de Deus até ímpio fala. Mas Deus não conhece. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Lê aí para você ver. Eita, Jeová. Irmão, olha que forte isso aqui. Olha que tremendo. A Bíblia diz que Jesus, ele vai atravessar para libertar o endemoniado. Em Marcos 5. Aí a Bíblia diz que quando Jesus chega do outro lado, tem uma legião de demônios dentro daquele homem. Aí a Bíblia diz que os demônios, quando vê Jesus, ele vai se prostrar. Aí eles vão falar assim para Jesus, peço por Deus que não me atormente. Agora segura isso aqui, olha que tremendo. O demônio falando para Jesus, não, peço por Deus que não me atormente. Então percebe, até o demônio falando de Deus. Agora você faz uma pergunta, Deus está nele? Deus não está nele, mas ele falou de Deus. Tá entendendo? Irmão, falar de Deus qualquer um fala. Agora Deus está nele já é outra história. Aleluia, Deus. Eita, Jeová, eu vou dar lugar. Eita, Jesus, irmão. Eita. Olha que tremendo. Olha que tremendo isso. Até o demônio falando de Jesus. Até o demônio pedindo por Deus. Olha que tremendo. Peço por Deus que não me atormente. Então, ou seja, filho, falar de Deus qualquer um fala. Até o ímpio fala. Mas Jesus disse que todo aquele que pratica o mal e fala dele, ele vai dizer na cara que nunca conheceu. Não é falar de Deus. Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que de fato faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Deus não está atrás, irmão, de quem fala o nome dele. Deus está atrás, sabe de quem? De quem obedece. Está entendendo? Porque Jesus fala que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que de verdade faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eita, Jeová, eu vou dar lugar. Aí escuta isso aqui. Aí percebe que Deus purifica Isaías. Aí Deus vai falar para Isaías, quem enviarei? Aí ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Agora percebe, aquele que era impuro, depois que Deus purificou ele, ele vai ter consciência, peraí, Deus me perdoou, mas agora eu que tenho que me posicionar. Você está entendendo? Deus perdoou ele, mas Deus não obrigou ele a ficar na posição. Sabe por quê? Porque pecado Deus perdoa, mas a posição vem de você, rapaz. Aleluia, Deus. Eita, Jeová, eu vou dar lugar. Aleluia, Jesus, é verdade, Jeová. Aí escuta isso aqui, para finalizar. Olha que tremendo. Isaías vai dizer assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Agora segura isso aqui. Olha que tremendo, ele fala que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Olha que tremendo, no mesmo ano que o rei Uzias morre, é no mesmo ano que Deus se revela. Eita, Jeová, olha que tremendo. No mesmo ano que o rei Uzias morre, é no mesmo ano que Isaías vê o Senhor. Então percebe, o rei da terra morre, mas o rei da glória se levanta. Aleluia, Deus.
Agora segura isso aqui. Naquela época, irmão, o rei que governava a terra. Percebe que no momento que o rei Uzias morre, no mesmo ano que o rei Uzias morre, o rei da glória se revela. Sabe por quê? Porque o governo da terra pode ser frustrado, mas o do céu de modo nenhum. Deus sempre vai se revelar nesses momentos. Olha que tremendo, no mesmo ano que morreu o rei Uzias, é no mesmo ano que Isaías vê o rei da glória. Deus está dizendo, o rei da terra pode morrer, mas o rei do céu é de eternidade a eternidade. Aleluia, Jesus. Olha que tremendo. Percebe que no momento que Isaías achou que não ia ter mais governo na vida dele, porque Uzias morreu. Porque Uzias que governava, Uzias morreu. Quando o rei morre, quem aparece? O rei da glória. Sua vida não vai ficar sem governo. Sua vida não vai ficar sem direção. Olha que tremendo. No mesmo ano que o rei morre, é no mesmo ano que Deus se revela. Então percebe, o ano não virou sem rei. Muito pelo contrário, tinha um rei, o Senhor da glória. Deus não vai deixar o seu ano virar da mesma maneira que está, no mesmo ano que vai se revelar. Aleluia, Jesus. Irmão, sabe o que eu acho tremendo nisso aqui? Percebe que Isaías fala que ele vê serafins. E os serafins tinham 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 voava e com 2 cobria os pés. Olha que tremendo. O serafim está perto de Deus. Só que Isaías vai relatar que eles estão com as asas cobertas, cobrindo o rosto, cobrindo os pés e com 2 voava. Percebe, ele está perto de Deus, mas estão se cobrindo. Sabe por quê? Porque ele está mostrando que diante do Senhor tem que ter reverência. Aleluia, Deus. Eita, Jeová, tremendo. Aleluia. Olha que tremendo. Até o serafim se cobrindo diante de Deus. Eita, Jeová, mostrando que diante do Senhor tem que ter reverência. Aleluia, Deus. Eita, Jeová, tremendo. Oh, glória a Jesus. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que com 2 eles cobriram o rosto. Então peraí. Eles estão perto de Deus, mas eles não conseguem olhar para Deus. Porque Isaías está contando que eles estão perto de Deus, mas eles cobriram o rosto. Peraí. Então se eles estão cobrindo o rosto, eles não conseguem olhar para Deus. Sabe por que eles não conseguem? Vou te provar agora. Você lembra de Êxodo? Que Moisés falou para Deus, Senhor, quero ver tua glória. Moisés queria ver o rosto de Deus. Aí Deus disse assim, Moisés, ninguém pode ver meu rosto e ficar vivo. Olha o que Deus disse, ninguém pode ver meu rosto e ficar vivo. Olha que tremendo. Olha o que Deus disse. Em Êxodo 33, versículos número 20. O Senhor acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Então segura isso aqui. Nem os serafins que está perto de Deus conseguem olhar para Deus e viver. E Moisés aqui na terra querendo ver Deus. Aí Deus falou, Moisés, ninguém pode ver minha face e viver. Nem os serafins que Isaías viu, que está perto de mim, conseguem me ver, eles cobrem o rosto. Tá entendendo? Não tem como ver Deus e viver, irmão. E tem rei, tá, Jeová, é muito forte. Olha que tremendo. Mas sabe o que eu achei tremendo? Percebe que Isaías disse que os serafins, eles não conseguem olhar para Deus, mas eles estão cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Sabe o que o serafim está ensinando pra gente? Deus não é adorado por vista, Deus é adorado por fé. Olha que tremendo, o serafim não está vendo, mas está cantando. O serafim não tá vendo, mas está adorando. Aleluia! Agora Tomé disse certa vez, os discípulos disseram que viu Jesus. Aí Tomé fala assim, eu só vou acreditar se eu ver e tocar nele. A Bíblia diz que Jesus tinha ressuscitado. Aí Jesus vem e fala assim, Tomé, toca Tomé. Olha que tremendo. Aí Jesus fala, Tomé, porque vê, acredita, felizes são aqueles que mesmo sem me ver acredita. Sabe o que Jesus está ensinando, Tomé? Você não tem que me adorar por vista, tem que me adorar por fé, porque Deus é Espírito. Aleluia, Deus. Eita, Jeová, eu vou dar lugar, Jesus. Olha que tremendo, o serafim está perto de Deus, não consegue olhar, mas está adorando. Aí você vê os católicos catando estátua, vou falar, Jeová, catando estátua e adorando estátua. Filho, Deus é adorado por vista e não por fé. Aleluia, Deus, filho, não está no meio de ídolos. Eu vou falar, Jeová, aprende com o serafim como adorar a Deus. Eita, aleluia, Jeová. Oh, glória a Deus, olha que tremendo, irmão. Eita, Jesus, é tremendo, Jeová. Eu vou dar lugar. Eita, olha que tremendo. Aí eles estão cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mesmo sem olhar para Deus, eles estão adorando. Porque Jesus fala que Ele não é adorado, irmão, por vista, e sim por fé. Você, irmão, sabe o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo isso. Serafim não consegue olhar para Deus, mas está cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. O serafim está ensinando que Deus não é adorado por vista, é adorado por fé. Olha que forte, Deus é Espírito, filho. Por isso que Jesus disse, o Pai procura verdadeiros adoradores, que eu adoro em Espírito e verdade. Porque Deus é Espírito, irmão. Aleluia, Jesus. Olha que tremendo. Olha que tremendo, os serafins perto de Deus, mas não conseguem olhar para Deus. Porque Deus fala que ninguém pode olhar para Ele e viver. Nem o serafim que está perto dele consegue olhar. E Moisés aqui na terra querendo ver. Olha que tremendo, irmão.
Sabe o que eu acho tremendo nisso? Percebe-se que Deus, Ele primeiro purificou Isaías, para depois Isaías virar profeta do Senhor. Porque Deus não aceita profeta de lábios impuros. Você acha que Deus aceita a gente que fala palavrão e depois fala dele? Deus não aceita, irmão. Ou da sua boca, ou sai palavra de Deus, ou da sua boca sai maldição. Porque a Bíblia diz que não pode jorrar fonte de água doce e fonte de água amarga da mesma fonte. Por isso que Deus purificou Isaías para depois fazer Isaías um profeta. Porque não tem como ser profeta com lábios impuros. Eita, Jeová, eu vou falar. Eita, você acha que Deus aceita ver você cantando louvor e depois cantando música profana? Vou falar, Jeová. Você acha que Deus aceita ver você cantando louvor e depois cantando funk? Deus não aceita, filho. Eu vou falar, Jeová. Olha que tremendo, Isaías era impuro. Isaías era boca suja, e Deus purificou a boca dele, para depois ele falar da palavra. Porque o que vai sair da boca de Isaías agora é só pureza. Tá entendendo? Eita, Jeová. Eu vou dar lugar. Mas escuta só. Aí percebe que Deus purificou Isaías. Agora vamos abrir em Isaías 59. Isaías 59, versículo de número 3. Diz assim: porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentira, e a sua língua profere a maldade. Agora segura isso aqui, olha que tremendo. Isaías fala que o lábio do povo falava mentira, e da sua língua saía maldade. Agora segura isso aqui, peraí. Isaías era impuro. Agora Isaías está advertindo quem é impuro. Segura isso aqui, olha o que Isaías está dizendo. Isaías está falando para o povo, para a nação. Porque a mão de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. E os lábios de vocês falam mentira, e a sua língua profere maldade. Agora segura isso daqui pela mão de Deus. Percebe? Antes de Isaías advertir o povo de que tem boca suja, primeiro Deus limpou ele, para depois ele advertir o povo. Percebe? Antes de ele advertir o povo da boca suja, primeiro Deus purificou ele. Porque Jesus disse: antes de tirar o trave do olho do teu irmão, primeiro tira o teu. Aprenda, filho. Porque tem gente que quer corrigir, sendo que ele que precisa de mudança. Tá entendendo? Isaías só vai advertir o povo aqui. Isaías só vai ter autonomia para repreender o povo, porque ele não é mais de lábios impuros. Deus purificou ele primeiro, para depois ele pregar para aqueles que têm boca suja, para aqueles que proferem a maldade. Primeiro Deus purificou ele, para depois ele advertir os outros. Eita, Jeová. Tá entendendo? Jesus fala: primeiro tira o trave do teu olho, para depois tirar o trave do olho do teu irmão. Olha que tremendo, irmão. Eu acho tremendo que Isaías, ele fala que o Senhor se revela para ele justamente no ano em que o rei Uzias morre. Isso aqui que me chamou a atenção. Percebe? No mesmo ano que morre o rei Uzias, é no mesmo ano que Deus se revela. Porque o ano de Isaías não virou sem governo. Muito pelo contrário. No mesmo ano que o rei morre, no mesmo ano que Deus se revela. Então, ou seja, antes de um ano virar, o ano não virou sem ter rei. O rei da glória apareceu. Deus não vai deixar seu ano virar da mesma maneira que está. Talvez você começou com um ano muito ruim, mas seu ano não vai acabar da maneira que está. Não vai acabar sem direção, não vai acabar sem governo. Percebe que no mesmo ano que o rei Uzias morre, no mesmo ano que o rei da glória se levanta. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu, que Deus fale contigo. E sempre lembra disso aqui, irmão. Percebe que no momento que Isaías falou que a boca dele é suja, o serafim vem e toca na boca dele. Porque primeiro Deus quis ouvir onde está o defeito, para depois Deus tocar justamente no lugar que ele indicou. Fala para Deus onde é o defeito, mostra para ele onde é que está sujo. Porque Deus é o Kadosh, Ele é santo, Ele purifica. Percebe? Primeiro Deus quis ouvir Isaías falar onde é que estava sujo, para depois Deus tocar. Reflita nisso aqui, guarda isso. Deus não está atrás de perfeito. Deus está atrás de quem revela defeitos. Isaías está revelando para Deus onde é o defeito dele. E Deus vai lá e toca e perdoa o pecado dele. Agora lembra disso também. A partir do momento que Deus perdoa ele, Deus faz uma pergunta: quem enviarei? Aí ele vai me dizer: eis-me aqui, envia-me. Sempre lembra disso. Pecado Deus perdoa. Pecado Deus tira, mas a posição é você que toma. Reflita nisso em nome de Jesus.